Postulados da gramática descritiva. Este é o assunto do vídeo de hoje. Postulados da gramática descritiva. É um texto extenso e eu quero terminar ele hoje. São quantos parágrafos? São 2, 3, 4, 5. Então, já aviso, vai ser um vídeo um pouco longo. Bom, postulados da gramática descritiva. Vamos aqui só revisar uma coisa que é o seguinte. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal sobre gramática do português brasileiro. O livro que eu estou utilizando é este aqui, que você pode conferir aqui no link da descrição do Ataliba de Castilho. E aí, neste livro, ele traz a perspectiva do estudo do que se entende por língua e por gramática e, fora isto, as teorias sobre a língua e a gramática, principalmente a gramática, né? Então, a primeira delas, a língua como um conjunto de produtos estruturados, é chamada de gramática descritiva. A segunda delas, e são 4 teorias que ele trata neste livro, pelo menos no capítulo 1, o que se entende por língua e por gramática. A segunda é a gramática funcionalista cognitivista, que significa que a língua é um conjunto de processos mentais estruturantes. Depois, a gramática histórica, que é a língua é um conjunto de processos e produtos que mudam ao longo do tempo. E, por fim, a gramática prescritiva, que é a língua que enxerga a língua como um conjunto de usos bons. E eu estou no primeiro, na primeira teoria, que é a gramática descritiva, que entende a língua como um conjunto de produtos estruturados, que até agora ainda não entendi direito, mas nós estamos entendendo aos poucos. E vamos então ao vídeo de hoje sobre gramática, postulados da gramática descritiva. A gramática descritiva se orienta pelos seguintes postulados. Primeiro, parece que são 3 postulados. O primeiro, a língua, enquanto substância, é um conjunto ordenado de itens ou classes linguísticas, e que estabelece entre si relações linguísticas e desempenham funções linguísticas identificáveis pelos contrastes entre eles. Segundo postulado, a língua, enquanto forma, estrutura ou padrão, é um conjunto de unidades ou pontos idealizados nesse padrão, que se distribuem em níveis hierárquicos identificados pelas posições entre eles. Terceiro postulado da gramática descritiva. A realização destas unidades no enunciado está sujeita à variação de uso, que deve ser examinada em suas correlações com fatores linguísticos e extralinguísticos. Então, estes são os 3 postulados. Relativamente ao postulado número 1, agora o autor vai explicar cada um dos postulados. Relativamente ao postulado número 1, estipula-se que uma classe é definível pelas seguintes propriedades. Primeiro, regularidade de ocorrência, dado por suas relações com outras classes. Segundo, lugar privilegiado de ocorrência. Terceiro, desempenho de determinadas funções e não de outras. Quarto, capacidade de combinar-se com certas classes e não com outras. Quinto, possibilidade de incluir subclasses. Quanto ao postulado número 2, estipulam-se como níveis hierárquicos a fonologia e a gramática. Primeiro, no nível fonológico, observa-se a combinatória dos fonemas no interior da sílaba e das sílabas no interior das palavras. Nível 2, no nível gramatical, observa-se a combinação ou observa-se a combinatória dos morfemas no interior das palavras, no interior dos sintagmas e dos sintagmas no interior da sentença. A conexidade sintática pode se dar por meio de materiais como a disposição de classes na sentença e a ocorrência da categoria vazia, por meios gramaticais como a similitude nas terminações do caso da relação de concordância ou pelo uso de preposições e conjunções, como a relação de transitividade. As relações sintáticas são de vários níveis. Há relações de igualdade, coordenação, dependência, subordinação e de interdependência, correlação. Por mais informações. Finalmente, quanto ao postulado número 3, estipula-se que as classes desempenham funções linguísticas decorrentes de suas relações com outras classes. No nível fonológico, os fonemas assumem funções diacríticas, isto é, diferenciais. No nível gramatical, entende-se por função os papéis assumidos pelas classes nas sentenças. Em suas estruturas sintagmáticas, identificam-se as funções de determinação, quantificação e qualificação. Terceiro, em sua estrutura argumental, registram-se as funções de sujeito, núcleo do predicado, argumentos e adjuntos desempenhados por sintagmas. A realização das unidades por meio das classes e subclasses mencionadas no postulado 2 podem estar sujeitas às variações de uso. Isso quer dizer que a gramática da língua abriga regras categóricas, como no português é obrigatório de antepor o artigo ao substantivo, e regras variáveis, em que se pode escolher mais de uma alternativa, como a
como anteposição ou a posposição do sujeito e do objeto direto em relação ao verbo, o preenchimento ou não preenchimento dessas funções por classes lexicais o preposicionamento ou não preposicionamento por A do objeto direto, a concordância ou não a concordância do verbo com o sujeito ou dos constituintes marginais no sintagma nominal com seu núcleo. A teoria da variação e mudança formulada por Labov em 1972 mostra que há uma regularidade no interior da heterogeneidade das regras variáveis e que é possível identificar os fatores que condicionam as variantes escolhidas pelo falante para a aplicação dessa teoria ao português. A estrutura da língua pode ser correlacionada ao seu uso e aos padrões do último podem ser objetivamente medidos, levando à diferenciação entre as escolhas que o falante efetivamente faz e o que ele poderia fazer. Tal conceito amplificado da gramática abrange tanto a forma estrutura quanto a substância uso. Então, substância é uso e estrutura é forma. A rigor, classes, relações e funções não são propriedades distintas da substância linguística. Elas representam, antes, diferentes pontos de vista sobre o mesmo fenômeno, tomando como exemplo o jogo de xadrez, uma das metáforas sostirianas para representar a língua. Pode-se descrevê-lo a partir de suas classes, as peças que se estudariam, as formas, as cores, o material de que são feitas, relações, modos de disposição das peças no tabuleiro e funções, modos de movimentação das peças. Estaremos sempre tratando da mesma coisa, o jogo de xadrez, partindo, porém, de pontos de vistas ou pontos de vista diferentes. Então, este foi o texto, bastante denso, né? Aliás, este livro é denso. No próximo, eu quero tratar sobre procedimentos metodológicos da gramática descritiva, que também vai ser um texto bem longo, provavelmente. Todos os textos aqui são longos, na verdade. Talvez eu tenha que dividir isso. Acho que eu vou levar uns 200 anos para conseguir terminar, né? Mas, vamos lá. O importante é aprender alguma coisa com esse tipo de conteúdo. Caso você tenha interesse, eu vou deixar aqui no final do vídeo o vídeo que vai ficar, eu acho que bem aqui, ó, o vídeo anterior que eu gravei sobre gramática descritiva. Valeu, até semana que vem. Todo sábado um vídeo sobre gramática descritiva, sobre gramática o quê? Sobre gramática do português brasileiro, que não tem uma específica, na verdade.